Agora nós teremos as apresentações dos países sobre estratégias e disseminação, implementação e monitoramento de guias alimentares dos países da América Latina e Caribe. Primeiramente, teremos a apresentação da Argentina, que será realizada por Verônica Risson Patron. Com a palavra, a senhora Verônica. Muito obrigado, bom dia. Quero cumprimentar a todos os países e agradeço especialmente ao Brasil pela organização desse importante evento que nos dá muitos elementos aos países para poder continuar com o trabalho sobre guias alimentares. Eu estou compartilhando a minha tela. Vocês vão me dizer se vocês podem ver. Vocês estão vendo bem? Bom, muito obrigada. Vamos começar, então, pelas questões de tempos. Me pediram que faça uma revisão, porque o que acontece na Argentina nesse momento. E começo falando do cenário epidemiológico. É importante mencionar para vocês que temos dados muito similares aos que foi mencionado pelo Israel no começo em relação à região. E no grupo de crianças com menos de 5 anos, o tipo de má nutrição na Argentina é mais frequente em relação ao sobrepeso e obesidade. É importante destacar que as cifras de aumento de forma significativa nas pessoas com menos recursos. Aí é uma questão de insegurança alimentar. Em crianças e adolescentes, segundo o nosso último estudo de nutrição e saúde do ano 2019, a má nutrição está associada a esse sobrepeso, obesidade, e tem protagonismo, representada em 4 de cada 10 crianças e adolescentes. Pela sua parte, a baixa taxa são prevalências moderadas e baixas, respectivamente, associando-se a bambus, em maior medida também a lares com menos ingressos. No caso dos adultos, como se sabem, na região, o sobrepeso e a obesidade estão aumentando, mas a obesidade que esse sobrepeso, isso nos preocupa muito pela sua relação a doenças não transmissíveis, que hoje em dia, de cada 10 adultos de ambos sexos na Argentina, tem excesso de peso. E se comparamos que o que aconteceu nos últimos anos, o que vemos é que entre 2005 e 2018, a obesidade aumentou em 74%. Algo que nos preocupa principalmente, e é o tema da qualidade alimentar no nosso país. O consumo de energia que vem de produtos ultraprocessados aumentou em 53% na Argentina. E é praticamente o mesmo dado que vemos no âmbito regional, alcançando 1/3 da energia total consumida pela população. Isso nos preocupa ainda mais quando vemos quem são os que comem pior. O que fazemos é uma comparação por nível socioeconômico. O que vemos é que as pessoas que têm menos salários têm, por um lado, menos quantidade de alimentos frescos, particularmente frutas, verduras, lácteos. E, por outra parte, consomem mais alta quantidade de produtos ultraprocessados. Particularmente, o que vimos são bebidas açucaradas, produtos de guloseimas, snacks. O que vimos é que, em realidade, consomem mais as pessoas que ganham menos, comparados com as pessoas de nível socioeconômico mais elevados. Por favor, a pessoa está com o microfone aberto, por favor, que feche, porque está trabalhando a apresentação da colega da Argentina. Isso também é preocupante se vemos que o que acontece se comparamos o consumo de produtos ultraprocessados por idade, e o que vemos é que crianças e adolescentes comem pior que os adultos, e também comparando a quantidade de produtos ultraprocessados que são consumidos por uma semana, o que vemos é muito mais consumo, mais bebidas açucaradas, snacks e guloseimas que nos adultos. No país, como na região, temos muito o que fazer, e os guias alimentares
tem muito que fazer em relação a isso. Bom, essas são, a parte da direita são os guias alimentares atuais, em vigência. Eu quero contar que nós, até o momento, se fazemos um pequeno resumo, tivemos duas atualizações de guias alimentares. As primeiras guias alimentares foram publicadas no ano 2000 na Argentina, e a coordenação do processo esteve a cargo da Associação Argentina de Nutricionistas, ou seja, uma organização da Associação da Sociedade Civil. Foi tomada nesse momento pelo Estado, não foi. No ano 2012, começou o processo de atualização, para o qual foi tomado como uma direção um modelo desenvolvido e validado e utilizado pela INCAP na América Latina, e depois adotado pela FAO e para o Caribe. E isso foi usado para a elaboração das guias alimentares para a população argentina atualmente em vigência. O processo de atualização dessas guias alimentares foram publicados no ano 2016 e esteve coordenado pelo Ministério da Nação, através da Direção de Promoção da Saúde e Controle de Doenças Não Transmissíveis, em conjunto com a Associação de Nutricionistas, com a Federação de Nutricionistas e um painel interdisciplinar de profissionais do tema. Durante essa etapa de planejamento, convocamos um comitê que incluiu diversas instituições e organizações, sociedades do setor público, privado e acadêmico, a quem foi solicitada a declaração de conflito de interesse para participar. Guias alimentares para a população argentina são um insumo para as estratégias educacionais e nutricionais destinadas à população geral, com mais de 2 anos de idade, saudáveis, em relação aos conhecimentos e avanços científicos sobre as necessidades nutricionais e composição de alimentos, com estratégias educacionais, com a finalidade de facilitar a seleção de um perfil de alimentação mais saudável na população. Há algo muito importante que eu quero destacar, além do componente educacional, em função educacional, que qualquer guia deve ter, é que na Argentina isso é muito recente. No ano 2019, as guias alimentares foram aprovadas e estabelecidas como resolução do Ministério da Saúde da Nação, como padrão de referência de alimentação saudável. Isso permitiu trabalhar e outras resoluções que foram aparecendo recentemente, como, por exemplo, a Resolução 564 de entornos escolares. É um padrão de referência que tem critérios para educação alimentar e nutricional, a compra, a distribuição e a promoção de alimentos dentro das escolas. E, nesse momento, está permitindo trabalhar diferentes projetos de lei em algumas províncias argentinas. Vocês sabem que a Argentina é um país federal, ou seja, esses projetos de lei de entornos escolares são trabalhados no âmbito das províncias, e há várias províncias argentinas que já têm leis de entornos escolares com os critérios de alimentação das guias alimentares. Bom, além disso, há muito o que fazer com relação à elaboração de guias para compra de alimentos com cartões sociais de alimentos de baixo custo, doações de alimentos e etc. Esses são alguns dos materiais que existem no país. Por um lado, temos o manual metodológico que estabelece todos os critérios metodológicos e todas as etapas que foram usadas para a elaboração das guias alimentares. E, por outro lado, temos o manual de aplicação das guias alimentares. É um instrumento educativo que permite justamente fazer educação alimentar e nutricional em vários locais, também apoiados por algum desses materiais que vocês podem ver nesse slide, vídeos e vários recursos educacionais. De que forma podemos fazer atividades de difusão e implementação? Bom, eu já falei que isso foi aprovado em 2016, durante 2017 e 2018, fizemos várias capacitações em diferentes audiências,
de forma presencial, com oficinas por todas as províncias, dirigidos a equipes de saúde, a equipes de desenvolvimento social, de educação também, etc. E atualmente estamos capacitando de forma virtual, particularmente também a equipes interdisciplinares, mas estamos nos focando muito em docentes, assessoras para escolas secundárias, porque acreditamos que a educação alimentar nas escolas é muito importante, e à espera dessa aprovação, que tem um componente de entornos escolares, e por isso é muito importante que os docentes estejam capacitados. E, além disso, foram feitas múltiplas capacitações nos últimos tempos no marco da entrega do cartão alimentar, que é um cartão para a compra de alimentos para a população vulnerável. Aqui vocês podem ver, nesse slide, as mensagens que acompanham o gráfico da alimentação diária. Aqui estamos falando de 10 mensagens que passam por todos os grupos de alimentos. Eu quero ressaltar que, nesse momento, as mensagens não estão baseadas no nível de processamento de alimentos, e sim, nós tomamos o nível de processamento no manual de implementação, e quando fazemos as capacitações, estamos falando do nível de processamento. Mas como isso nos parece algo relevante, esse tema de falar do processamento dos alimentos? Entendemos que é momento de revisar e atualizar os nossos guias alimentares. Por quê? Porque, na realidade, houve mudanças na situação epidemiológica da região, da Argentina. E, particularmente, essas mudanças, como falei no começo, foram acentuadas pelo Covid. Entendemos que as pessoas, principalmente, têm maior consumo de produtos ultraprocessados, e isso merece uma atualização para poder incorporar isso com mais clareza no guia alimentar. Por outro lado, como disse o doutor Monteiro, foi desenvolvido vasta evidência científica em relação ao impacto dos produtos ultraprocessados na saúde através da classificação NOVA, e queremos tomar isso. E também queremos ter, de uma forma mais forte, o foco de sustentabilidade de sistemas alimentares, nos nossos guias alimentares. Muitas dessas questões que estou aqui informando já estão tomadas em alguns nossos capítulos que escrevemos e nossas capacitações estamos fazendo. Bom, queremos instalar isso diretamente, o guia, nas mensagens e na classificação também de alimentos que podemos fazer, e acredito que é muito importante esse tema da revisão e atualização de guias alimentares. Também precisamos de dar um foco mais federal. Temos um país grande, com diferentes regiões, com diferentes costumes, onde temos que priorizar as preparações culinárias regionais e dar mais força nisso, e por isso queremos nos focar em algo mais federal, em defesa da alimentação autóctona. E, por último, eu gostaria de informar que é importante incorporar um foco mais algo que vocês sabem que nas práticas alimentares se transforma em algo fundamental. Por tudo isso, começamos os primeiros passos para a elaboração e revisão posterior dos guias alimentares. Para esse momento, estamos em processo, durante o ano 2021, da elaboração e aprovação de um protocolo com uma metodologia muito clara e transparente também para cada uma das etapas propostas, e essa elaboração está sendo feita atualmente com o apoio da FAO, ou seja, recém começamos e não tenho muito claro qual metodologia vamos usar, porque estamos revisando todas as metodologias disponíveis. Então, estamos nesse processo, nesse momento, e a ideia para o próximo ano é formar uma subcomissão dentro da Comissão Nutricional de Alimentação, que está dentro do Programa Nacional de Alimentação Saudável, a que nós pertencemos, para começar o trabalho intersetorial, e a ideia é fazer isso a partir de 2022, e pensamos que isso terá uma duração de 1 ano e meio ou 2 anos, ou seja, tomara que para 2023 ou 2024 tenhamos
guias alimentares para a população argentina. Muito obrigada. Eu deixo o e-mail do Programa Nacional aqui para qualquer consulta e fico à disposição também. Muitas graças, doutora Verônica. Agora teremos a apresentação do Brasil, que será realizada por Gisele Bortolini, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde no Brasil. Obrigada, Verônica. Muito bom conhecer. Acho que esse momento é um momento importante. Lembrando para quem esteve presente, né, no nosso encontro em 2018, foi um dos encaminhamentos, né, do nosso debate, que era, num próximo encontro, a gente destinar mais tempo para que os países pudessem compartilhar, né, alguns pressupostos e como está o status dos guias alimentares nos países, né, e também o debate sobre ultraprocessados que aconteceu anteriormente também foi resultado de um debate que nós fizemos lá em 2018 e ficou como encaminhamento. Então, muito bom, Verônica, conhecer a experiência da Argentina e também estamos ansiosos para conhecer a experiência dos outros países. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu... Acho que tá... Peraí. Pronto. Bom, então, para dialogar um pouco com os outros países, né, assim como a Argentina, assim como os dados que o Israel trouxe para a região, no Brasil hoje a principal causa de morte são as doenças crônicas, né, e quando nós olhamos para as doenças que impactam na mortalidade, nós temos a obesidade em adultos, que já atinge 25% dos adultos no Brasil, e 60% dos brasileiros com excesso de peso. E outro dado interessante, né, que ajuda a explicar um pouco esse cenário das doenças crônicas, né, no Brasil nós temos 8% dos adultos com diabetes e 25% dos adultos com hipertensão. E quando nós olhamos os adultos brasileiros que têm diabetes e hipertensão, 73% deles têm excesso de peso. E nós sabemos, né, diante de todas as evidências, que a alimentação inadequada tem um papel importante na determinação dessas doenças. Em crianças, né, como a Argentina, nós temos o excesso de peso como uma das principais agravos relacionados à alimentação inadequada. 3 em cada 10 crianças apresentam excesso de peso, eu vi que a Argentina já são 4. Na verdade, dependendo da região do Brasil, nós também já temos essa informação, esse dado, mostrando que 4 em cada 10 crianças têm excesso de peso, de acordo com dados da Vigilância Alimentar e Nutricional. E também nós temos 31% dos adolescentes com excesso de peso. Mas é claro que nós no Brasil ainda nós temos uma prevalência, né, de deficiência de anemia e hipovitaminose A, que reduziu muito de 2016 para 2019, e nós também estamos observando, né, em função do contexto da pandemia, o aumento da má nutrição como um todo, né, o excesso de peso e também o baixo peso em crianças e gestantes. Em relação ao consumo alimentar, né, no Brasil, 53% das calorias consumidas pelos brasileiros adultos são de alimentos in natura, minimamente processados, e 19% das calorias, né, são de alimentos ultraprocessados. Então, grande parte do que os brasileiros consomem, né, ainda é de alimentos in natura, minimamente processados, de alimentos processados e ingredientes culinários, mas a participação dos alimentos ultraprocessados vem aumentando. Em crianças, nós também observamos isso, né, as prevalências de aleitamento materno vêm aumentando no Brasil, mas ainda estão muito aquém, né, das recomendações da própria Organização Mundial da Saúde, e o consumo alimentar em crianças também nos preocupa muito, né, nós temos uma vigilância alimentar e nutricional que acontece na atenção primária, então todas as crianças que frequentam
uma das mais de 40 mil unidades básicas de saúde que nós temos no Brasil, com as equipes de saúde da família. Elas têm seu peso, né, seu estado nutricional avaliado, e também nós temos um sistema de vigilância do consumo alimentar. Então, a partir disso, nós também conseguimos identificar, né, e acompanhar essa tendência anualmente. E aí, 80% das crianças menores de 2, de 5 a 9 anos e adolescentes consumiram algum alimento ultraprocessado no dia anterior. A grande maioria das crianças aqui no Brasil, né, um prato tradicional é o arroz com feijão. Os brasileiros ainda consomem o arroz com feijão, apesar da diminuição da participação desses alimentos, mas vem aumentando cada vez mais a participação dos alimentos ultraprocessados. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Bom, no Brasil nós temos 2 guias alimentares, né? Então, o guia da alimentação, o Guia Alimentar da População Brasileira, que teve sua primeira edição em 2016 e sua atualização em 2014, quando nós incorporamos, então, né, todo o debate do nível de processamento ao fazer suas recomendações, e em 2019, amanhã nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele. Nós lançamos o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Então, nós consideramos, né, que os guias, eles são instrumentos para a promoção da saúde, mas mais do que isso, nós tentamos fazer com que os guias sejam indutores de políticas públicas em todos os setores, né, que as políticas públicas da agricultura possam ser elaboradas a partir do guia, né, esse é o nosso desejo de intenção para o guia alimentar. Sobre o processo de elaboração, nós temos um artigo publicado na revista da OPAS, né, que foi uma série de artigos que saíram em função da década de ação da nutrição, e lá nós sistematizamos um pouco da metodologia utilizada na elaboração dos guias do Brasil, né, a metodologia usada para a elaboração do guia em 2014, né, que foi aprimorada para a elaboração do guia alimentar das crianças brasileiras menores de 2 anos. Acho que alguns pilares importantes, né, se basear nas melhores evidências científicas disponíveis, uma ampla transparência no processo de elaboração, e também a elaboração foi feita, né, com ausência de conflitos de interesse. Então, todos os que participaram declararam ausência no conflito de interesse. Então, são 3 pilares que nós consideramos importantes na metodologia utilizada no país para a elaboração dos guias, que é a transparência, a ausência do conflito de interesse e a utilização das melhores evidências científicas disponíveis. Bom, o guia alimentar, ele assume alguns princípios, né, e que refletem o debate que foi feito anterior, né. Um dos pontos principais é nós assumirmos que a alimentação, ela é muito mais que a ingestão de nutrientes. Os nutrientes, eles estão nos alimentos, mas ao nos alimentarmos, não é só uma questão de nutrientes, então a gente assume que a alimentação tem outros papéis. E outro ponto importante também é que nós reconhecemos, né, que uma alimentação adequada e saudável, ela vai derivar de um sistema alimentar, né, socialmente e ambientalmente sustentável. E aí, no Guia Alimentar das Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, nós acrescentamos, né, alguns outros princípios, que o Guia da Criança reconhece todos os princípios adotados no Guia Alimentar da População Brasileira, mas incorpora novos princípios, né, dando destaque à importância de que a alimentação adequada e saudável para as crianças é uma forma de fortalecer os alimentos, os sistemas alimentares sustentáveis, né, uma vez que a alimentação das crianças, né, na recomendação do guia, são alimentos inaturalmente processados. Bom, então, como já foi pontuado, né, nós adotamos a classificação nova, que divide os alimentos de acordo com um grau de processamento, que já foi abordado pelo professor Carlos, né, trazendo as evidências sobre isso, e pelo professor Geoffrey. E nós temos como grande, né, recomendação a regra de ouro, né, que resume muito, né, o que o guia recomenda, que é sempre preferir alimentos in natura e minimamente processados, e preparações culinárias ao invés de alimentos ultraprocessados. Então, esse é a nossa grande recomendação,
que nós adotamos desde 2014, né, considerando os padrões de alimentação que nós identificamos, quais são os padrões de alimentação que protegem a saúde, quais os padrões que aumentam o risco, né? Então, por isso a importância da mensagem ser muito clara nesse sentido. E aí aqui são exemplos, né, que nós trabalhamos muito com a população para tentar desmistificar do que é uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável, ela é muito mais simples do que parece, né? No caso do Brasil, é o arroz, o feijão, as verduras, os legumes, né? Um ovo ou uma carne. No Guia Alimentar das Crianças Brasileiras, né, nós incorporamos a recomendação da OMS do aleitamento materno por 2 anos ou mais, sendo exclusivo até o 6º mês. Houve uma inversão na mensagem para que possa ser focado mais na questão da continuidade do aleitamento materno, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses, e a recomendação, no caso dos alimentos ultraprocessados, é que as crianças menores de 2 anos não devem receber alimentos ultraprocessados. Bom, os guias alimentares, né, além das recomendações que consideram o nível de processamento, né, trazem outras abordagens, né, eu destaco no Guia Alimentar da População Brasileira, que nós debatemos todo o ato de comer e a comensalidade, que são os modos de comer, e também discutimos como é possível entender e superar os obstáculos, né, os principais obstáculos para que, de fato, a população brasileira tenha acesso a uma alimentação saudável, né, e a grande maioria dos obstáculos exigem políticas públicas que muitas vezes extrapolam as competências do setor saúde, né, então a importância da articulação de ações intersetoriais para a superação desses obstáculos. E no Guia Alimentar das Crianças, né, nós destacamos, né, que tem um capítulo muito extenso sobre habilidades culinárias, que é um dos grandes objetivos, né, que os guias alimentares no Brasil tentam resgatar, a questão das famílias cozinharem, né, considerando que a chegada de uma criança é a oportunidade de toda a família se alimentar de forma mais saudável. O guia também fala sobre todos os direitos, né, que aqui no Brasil as mães e as famílias têm, né, no momento em que engravida ou tem uma criança, e também fala como superar as situações mais comuns, né, que acontecem nesse período de vida e que poderiam impactar na alimentação da criança. Então, nós trabalhamos esses possíveis obstáculos. Então, nós sumarizamos as principais recomendações em 10 passos, que elas tentam passar a ideia, né, de quais os padrões de alimentação que podem apoiar aos brasileiros terem mais saúde, e no caso da criança menor de 2 anos, nós temos 12 recomendações, né, e aí um grande destaque, além da questão das habilidades culinárias, é a questão da não oferta de alimentos ultraprocessados, e também da não oferta de açúcar, né, antes de 2 anos de idade. E agora, muito brevemente, passando um pouco nas estratégias que nós temos usados, né, acho que o Carlos pontuou de uma forma bem clara, né, acho que nós temos um grande desafio. No Brasil nós somos mais de 200 milhões de habitantes, então apesar do nosso guia ser de 2014, a gente segue com o desafio de disseminar, né, essas informações e fazer com que de fato essas mensagens sejam apropriadas pela população brasileira e que também os guias alimentares sejam usados pelos gestores públicos para induzir as políticas, para fazer com que todos nós brasileiros possamos consumir, né, os alimentos recomendados no guia. Então, além do guia, né, o que nós temos? Nós temos versões resumidas, tanto do Guia Alimentar da População Brasileira, quanto da versão resumida. Temos versão em inglês, português, temos versão de audiobook, né, do Guia Alimentar da População Brasileira. Nós desenvolvemos um teste, que é um teste como está a sua alimentação, em que os adultos podem fazer uma avaliação, é uma autoavaliação, e ao final, né, são geradas 3 níveis de recomendação, de acordo com o consumo alimentar daquele indivíduo. Então nós não avaliamos nesse teste apenas a alimentação, mas também tentamos olhar em relação aos obstáculos e os modos de comer, é uma forma de trabalhar essa temática. Também temos uma série de folders, né, que resumem as principais informações para serem utilizados pelos profissionais de saúde, profissionais da educação.
Nós temos uma plataforma online que chama Saúde Brasil, que trabalha 4 temas, que é eu quero me alimentar melhor, eu quero me exercitar, eu quero ter um peso saudável e eu quero parar de fumar, que é uma página em que o Ministério da Saúde fala diretamente com a população brasileira, e aqui são veiculadas mensagens, reportagens, documentários sobre a temática de alimentação e nos apoia na difusão do guia alimentar. Além disso, nós temos utilizado muito a estratégia da elaboração de podcasts sobre o tema para chegar nos diferentes públicos. Além disso, nós também temos vídeos curtos, né, para a população sobre os 2 guias. E mais recentemente, aqui no Ministério da Saúde, no Brasil, nós temos um aplicativo, né, que é um aplicativo que nós chamamos de Conect SUS, que é onde o brasileiro, né, tem acesso às suas principais informações de saúde, né, por exemplo, a vacinação agora, nós conseguimos inserir informações sobre alimentação saudável, sobre as recomendações do guia. Então, nesse principal aplicativo do Sistema Único de Saúde aqui, tem informações sobre o guia, né, mais uma forma de fazer com que as orientações cheguem para a população brasileira. Além disso, nós temos uma série de materiais que desdobram as recomendações do guia para o ambiente escolar, então são recomendações de como os professores, né, podem trabalhar as temáticas de alimentação saudável de acordo com a idade da criança. Além disso, no Brasil, né, nós temos uma política pública que distribui os livros para as crianças que estudam em escolas públicas, né, então as crianças que estudam em escola pública, elas recebem os livros didáticos e na capa desse livro didático, na contracapa, junto com o Ministério da Educação e o Fundo do Desenvolvimento da Alimentação Escolar, nós publicamos mensagens de alimentação saudável. Então, é como trabalhar o guia, né, com as crianças na idade escolar a partir dos livros. No livro de português, no livro de matemática, cada livro tem uma temática diferente para ser abordado na escola, e é uma forma de levar as mensagens do guia para esse público. Além disso, nós temos esse guia, que é um guia, né, que foi validado e que tem avaliação mostrando uma proposta de uma metodologia de como fazer uma formação dos profissionais da atenção primária. Aqui no Brasil nós temos uma atenção primária forte, né, que nós consideramos que é a porta de entrada de todos os brasileiros no Sistema Único de Saúde, pela atenção primária. Então, próximo da casa das pessoas tem uma unidade básica de saúde, e essa é uma metodologia de como os gestores das diversas cidades no Brasil podem fazer a formação desses profissionais, que normalmente são um médico de família e comunidade, um enfermeiro e o agente comunitário, e algumas equipes ampliadas com a presença do nutricionista também. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Além disso, nós temos uma outra série de materiais que nós chamamos de alimentação cardioprotetora, que foi uma tentativa, né, de traduzir a dieta mediterrânea para a alimentação brasileira. Então, é uma alimentação que fortalece todos os pressupostos da alimentação mediterrânea, mas com alimentos brasileiros e considerando os guias alimentares. Além disso, nós temos uma série de outros materiais para apoiar os profissionais de saúde na condução de grupos sobre a temática e outras atividades. Mais recentemente, nós temos investidos em protocolos que nós chamamos guias rápidos de aconselhamento, de breve aconselhamento, para que o profissional da atenção primária, como eu falei, são mais de 40 mil equipes de atenção primária aqui no Brasil, possam, né, no momento da consulta individual, no momento de abordagem dos indivíduos que procuram o Sistema Único de Saúde, né, identificarem marcadores positivos e negativos da dieta, é um fluxograma, com os principais marcadores, e que tem uma série de recomendações que podem ser abordadas, né, isso tudo com o intuito de fazer outros profissionais, para além do profissional nutricionista, incorporarem a abordagem da alimentação saudável na sua rotina. Além disso, nós temos uma série de cursos, né, que são disponíveis de forma online para a formação dos profissionais de saúde. Esses são cursos que mais de 50 mil profissionais de atenção primária já fizeram no Brasil, um sobre o guia alimentar para as crianças e outro sobre alimentação saudável.
Nós também, assim como a Argentina, né, usamos muito as estratégias de formação de profissionais, de gestores, participação em eventos científicos e nos programas que são elaborados, né, que eu trouxe 3 programas, que é a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma forma de o Sistema Único de Saúde fortalecer o aleitamento materno na atenção primária, o Programa Saúde na Escola, que é uma ação para promover a alimentação saudável, a promoção da saúde e vários outros temas na escola. E o Proteja, que é uma ação recente nossa para fomentar cidades mais saudáveis para a prevenção da obesidade infantil, ele sempre tem como uma ação crucial a implementação dos guias. Então, também é uma forma de potencializar a implementação do guia em nível local. Bom, além disso, né, nós também financiamos recentemente uma série de pesquisas para nos ajudar a identificar intervenções que são efetivas, né, e baseadas nos guias alimentares para pessoas que já têm obesidade, diabetes e hipertensão. Então, são pesquisas que estão acontecendo para nos apoiar na elaboração dessas estratégias efetivas. Também temos uma série de acordos voluntários com o setor produtivo, né, para a redução do açúcar e do sódio nos alimentos ultraprocessados. Nós temos essa rede, que é um espaço importante para trocar experiências com o Brasil, e recentemente também o Brasil aprovou um novo modelo de rotulagem nutricional frontal. E aí, finalizando, né, acho que já foi mencionado que o guia alimentar, quando nós falamos que o nosso desejo é que ele possa induzir as políticas públicas, um exemplo bem sucedido é que a alimentação escolar no Brasil, né, no Brasil também são mais de 40 milhões de crianças são beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma ação da educação, recentemente teve suas normas atualizadas e limitou a oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas, fomentando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. E o outro destaque é que aqui dentro do Ministério da Saúde nós temos, né, um regulamento, uma portaria que promove ambientes mais saudáveis. Então, aqui no Ministério da Saúde nós também conseguimos colocar em prática, né, a restrição da venda dos alimentos ultraprocessados, priorizando os in natura e minimamente processados e preparações culinárias. Sobre sobre avaliação e monitoramento, né? Então, é um dos pontos que nós precisamos aprimorar, né, a nossas estratégias. O que nós conseguimos avaliar é avaliar a partir do consumo alimentar. Então, o Ministério da Saúde financia uma série de estudos que nos permitem avaliar como está o consumo alimentar, que é uma avaliação indireta, né, da implementação dos guias alimentares. E aí eu queria dar destaque para esses resultados, que é da pesquisa de orçamento familiar, em que o Brasil realizou em 2002, 2008 e 2017, mostrando que existe uma diminuição, né, na participação dos alimentos in natura e minimamente processados na alimentação dos brasileiros, e sim, existe um aumento, né, no consumo de alimentos ultraprocessados, mas é possível ver que de 2002 para 2008, o aumento foi muito maior do que de 2008 para 2017, né, mostrando uma possível redução, né, na velocidade do aumento do consumo de ultraprocessados no país. Então, também é um dado importante, né, que nós estamos avaliando. Bom, para finalizar, assim, como eu pontuei, acho que um dos grandes desafios nossos segue sendo intensificar as estratégias de difusão e implementação, para que todos os setores conheçam, toda a população brasileira conheça essas informações, fortalecer que o guia seja usado por nutricionistas, mas também por outros profissionais de saúde, da educação, da assistência, fazer com que o guia alimentar, né, assim como o guia alimentar da população brasileira foi usado como base para a formulação de políticas na educação, que o guia também possa ser o indutor de políticas na agricultura, na assistência, em todos os setores que de alguma forma podem contribuir com que a população brasileira coloque essas recomendações em prática. Nós precisamos fortalecer, acho que tem um áudio aberto, nós precisamos fortalecer a avaliação e o monitoramento da implementação dos guias, tanto em termos de processo, né, como em termos de impacto na saúde da população brasileira. E eu acho que o grande desafio, que é o que eu pontuei, é fazer com que os guias de fato sejam usados por outros setores. Com isso eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Gisele. Neste momento, teremos a apresentação do Chile, que será realizada pela senhora Andréia Brava Zuninga. Com a palavra, a doutora Andréia. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar a minha tela. No início da apresentação, eu vou fechar a tela porque pode haver algum problema com a minha conexão. Ahí está cargando. ¿Se ve? Tengo que agrandar. Conseguem ver? Bom, eu tenho que aumentar. ¿Me escuchan? Conseguem me ouvir? Sim, ok. Ah, perfecto. Ahí está agrandando. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Boa tarde a todos novamente. Eu sou assessora do Ministério de Saúde do Chile e vamos apresentar de forma muito resumida a nossa experiência com relação aos guias alimentares no Chile. Com relação ao cenário epidemiológico do nosso país, podemos observar que a última pesquisa nacional de saúde mostrou os resultados em termos de um baixo cumprimento dos guias alimentares atuais vigentes no país, que somente 15% da população tem um consumo de pelo menos 5% de frutas e verduras por dia. É menor esse consumo em homens. E quando esse resultado é realizado, essa situação ainda piora na população. Como podem ver na imagem ao lado esquerdo. E a esse lado, podemos ver um gráfico que mostra o baixo cumprimento desses guias através da observação de um consumo alimentar em vários grupos, ou seja, 86,9% da população não tem e requer mudanças na sua alimentação. Somente 5% da população cumpre com as recomendações dos guias alimentares. Com relação ao consumo de frutas, água, peixes, legumes, vemos que uma baixa porcentagem da população cumpre com as recomendações dentro desse guia alimentar. E esses são dados muito importantes que devemos considerar. Por exemplo, no consumo de legumes, 24% cumpre com a recomendação. Com relação a peixes e mariscos, somente 8,2% cumpre com a recomendação. Com relação ao consumo de sal e refrigerantes, bebidas açucaradas, existe um alto consumo de sal a nível nacional. Seria quase o duplo da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Além disso, o Chile, infelizmente, tem um consumo alto de bebidas açucaradas e de refrigerantes. Com relação à prevalência da obesidade, como podemos observar no gráfico ao lado esquerdo, nas crianças menores de 6 anos que são atendidos no Sistema Público Nacional, quase 90%, observem as informações nesse slide. Assim, muitos apresentam obesidade e deve ser observada a tendência para essa obesidade. Por que ela está acontecendo? Então, nessa imagem, podemos observar a prevalência que tem
a prevalência de meninas e meninos menores de 6 anos que têm obesidade. Com relação, novamente, à prevalência da obesidade, população maior de 15 anos, podemos observar que mais ou menos 75% da população apresenta 33, quase 34% da população tem sobrepeso, e também existe um momento importante onde há uma grande quantidade de obesos concentrados no grupo de populações com menos quantidade de anos de estudo. Com relação a um guia alimentar no Chile, podemos mostrar como foi a transição do guia alimentar no nosso país. Os primeiros guias alimentares foram publicados em 1997, depois 2005. Depois, em 2013, foi realizada a última atualização deles. E no ano de 2015 foi elaborado o gráfico que acompanha esses guias. É a imagem que vocês podem ver na parte inferior. Aqui temos o ano onde foram publicados os guias alimentares, que foi baseado em um estudo feito pelo Instituto de Nutrição e Tecnologia dos Alimentos da Universidade do Chile, as quais foram aprovadas por resolução do Ministério da Saúde em 2006. Esse seria um pouco o método de elaboração. Foi formada uma equipe técnica entre o Ministério da Saúde e o INTA. Foi feita uma revisão da literatura, a elaboração preliminar dos guias e foi feito um painel de especialistas e comunicadores sociais. Depois foi feito um ajuste, foi feito um processo de validação através de 2 grupos focais no norte e também com representatividade do norte e centro-sul do país. Depois, houve um painel intersetorial de especialistas para voltar a fazer ajustes e, finalmente, foi feita uma validação final. Essas são as recomendações vigentes, que vão de recomendações ao balanço energético, atividade física, mas não estão nem dentro, como dizia a colega da Argentina, não há recomendações explícitas em termos do nível de processamento, mas sim, há avanços, como vocês podem ver, por exemplo, somente mencionar um exemplo com relação às etiquetas e os alimentos que tenham menos gordura, açúcar e sal. Há também uma recomendação ao redor do consumo de sal. Alguém está com o microfone aberto. E este ano ainda não estava vigente a lei de etiquetados, de etiquetas. Isso é algo que nós devemos ainda observar melhor. Aqui temos a resolução de 2015 que aprova o gráfico das mensagens que representa. Isso está tudo na página web do Ministério da Saúde. Aqui podemos ver onde um círculo que representa, tem relação, claro, com as recomendações do sistema de balanço energético. Além disso, o círculo representa a variedade, a proporcionalidade do consumo alimentar, que deve ser incluído em alimentação saudável. E depois podemos ver a representação do baixo valor nutricional, a capacidade energética. Vocês devem observar nesse slide as frutas, as verduras, os lácteos, tudo está no slide. Com relação às estratégias de implementação e difusão, nós, até agora, não contamos com um documento de implementação, como, por exemplo, nós conseguimos observar o Guia do Brasil.
Contudo, nós realizamos uma difusão dos nossos guias alimentares através de alguns trabalhos, guias alimentares que estão dentro da Política Nacional de Nutrição. E aí há um contexto muito amplo com relação à melhoria dos sistemas alimentares, onde se desenvolve a população. A mensagem que é indicada dentro dessa política é adotar a opinião dos grupos alimentares, considerando os diferentes problemas locais e observando a disponibilidade de alimentos de acordo com as características regionais. Depois, podemos ver que nós realizamos uma elaboração dirigida à população. Foi feita uma elaboração de material informativo dirigida à população para ver os alinhamentos, para ver a questão da alimentação, da nutrição na população. Assim, observamos o serviço de saúde. Além disso, foi realizada a transferência através de capacitações a nível regional e local. E também os nossos guias alimentares, eles passam um pouco, operacionalizam a alimentação saudável e as diferentes estratégias de promoção da saúde. E essas estratégias de promoção estão direcionadas também para diferentes entornos: trabalhista, educacional e comunitário. Com relação às agendas futuras, bom, aí estamos em um processo de atualização, estamos iniciando há alguns meses somente, a qual tem a intenção de receber esse novo olhar. A ideia é realizar novos guias alimentares baseados em algumas dimensões que foram apresentadas antes. Uma seria a dimensão biológica, que responde perfeitamente ao contexto individual, que mostra um pouco do trabalho realizado e que relaciona as recomendações em funções do impacto de saúde da população. A dimensão social, sociocultural também, que hoje não tem os nossos guias alimentares vigentes, a propósito de contar com recomendações que têm uma relação cultural com o nosso trabalho, com o nosso extenso país, também considerando que o processo de alimentação é uma expressão da população, ou seja, considerar e validar, e que fique muito bem mostrada que a alimentação é como uma prática social. Muito bem foi dito pelas apresentações anteriores. Também considerar que esses guias alimentares mencionam o contexto ambiental para abordar o conceito da nutrição sustentável e também respondendo um pouco ao nível de processamento e também a nossa regulação, que é a lei, ou seja, incorporar estas recomendações nos nossos novos guias alimentares. Aqui temos um pouco, de forma resumida, está o relatório, que está em dia, como eles mencionavam, o desenvolvimento. É formada a equipe técnica entre o Ministério da Saúde e a Universidade do Chile, através de um estudo que foi encarregado pelo Ministério da Saúde, foi encomendado pelo Ministério da Saúde. Estamos em vias de revisar a literatura. O que acontece é que essas três dimensões mencionadas antes, que posteriormente vai ser feito um diagnóstico também baseado na metodologia comunicativa. Em função disso, vai ser feita uma triangulação, elaboração preliminar desses guias para uma posterior validação, depois alguns ajustes, uma validação final, para finalmente conseguir os nossos novos guias alimentares. E aspectos importantes para considerar dentro deste novo processo é que, para esse novo processo de atualização, vamos incorporar métodos qualitativos no diagnóstico, ou seja, as primeiras mensagens preliminares de guias ou recomendações
vão ser baseadas em uma triangulação feita na revisão da literatura e também observando os grupos focais e métodos de observação em diferentes entornos, considerando também algumas mudanças em função da pandemia. Além disso, vai ser incorporado aos povos indígenas dentro do processo também de validação para o resgate das tradições alimentares a nível nacional, que também é algo que devemos considerar dentro do nosso contexto alimentar. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, perdão. Obrigada, doutora Andréa, pela condução. Convidamos a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, doutora Gisele Bortolini, para conduzir, então, o nosso segundo debate no nosso seminário, ok? Antes de passar a palavra à doutora, pedimos gentilmente que todos e todas que quiserem fazer contribuições, postem no chat ou clique no ícone, levantar a mão, que fica no botão de reações, localizado abaixo na sua tela. Abriremos espaço para 7 a 10 falas. Doutora Gisele, com a palavra. Olá, então se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário, interagir com a apresentação que o Fábio fez, né? Argentina, Verônica, Andréia do Chile, fiquem à vontade para postar no chat ou levantar a mão. Sistematizando um pouco as perguntas, né? Acho que, Fábio, você poderia falar de 2 pontos. Teve uma pergunta específica, né? Perguntando, na sua avaliação, se como é possível controlar a alimentação saudável no comércio de alimentos, se rotulagem e especificações são suficientes. E eu acho que outro ponto que você poderia abordar, assim, de forma muito resumida, é como os guias, né, eles são importantes para esse debate da redução do consumo de ultraprocessados e o quanto os países podem e devem, né, induzir outras políticas públicas a partir dos seus guias alimentares. Obrigado, Gisele. Eu acho que um ponto, começando pelo ponto do guia, né, das guias, eu acho que é fundamental porque o guia alimentar, ele é a recomendação oficial, né, do país sobre alimentação saudável. Então, por exemplo, foi muito útil em várias ocasiões na Argentina a utilização do guia como um elemento para indicar que as políticas regulatórias iam nessa direção, né? O Guia do Brasil também indica que as políticas que são necessárias para poder avançar na eliminação dessas barreiras para que as pessoas possam adotar as recomendações do guia. Então, é fundamental considerar que o guia, além de ser um guia que serve para a população diretamente, ele é um orientador de políticas, né? Então, se a gente desenha o guia adequadamente, as nossas políticas vão estar alinhadas e a gente tem o maior poder de exigir que as políticas estejam melhor alinhadas, né? E aí também pensar sempre ajustes aos guias que são necessários para que eles possam fortalecer as políticas, né? Porque sempre as políticas vão ter essa possibilidade de se respaldar no guia, né? E nas recomendações internacionais. E em relação à questão da regulação dos produtos além da rotulagem, né? Isso é muito importante porque, como com a Gabriela estava comentando, né, alguns elementos da rotulagem, eles podem ser verificados com o que se apresenta na rotulagem, em outros elementos não. Isso é importante ter claro, porque a ideia que a rotulagem frontal, inclusive muitos países começaram com a rotulagem frontal para tentar facilitar a aplicação de outras políticas. Mas não necessariamente, como o exemplo eu gosto de usar, o exemplo das políticas fiscais, né? A gente não necessariamente precisa
da rotulagem para aplicar uma política fiscal, né? Da mesma forma como a gente não precisa que todos os elementos a serem regulados, né, estejam plasmados ali apresentados na rotulagem, né? Os países têm como verificar de outras maneiras os elementos desses produtos e os produtos que devem ser regulados, mesmo que eles ainda não tenham isso informado para o consumidor. Então, o governo pode exigir mais informação do que vai para o consumidor na hora de aplicar as políticas, sejam elas de restrição na publicidade, sejam elas de restrição em ambientes, né, escolares ou institucionais, ou para aplicação de impostos. Isso é muito importante para que a gente também para que a gente possa avançar em alguns países, algumas políticas avançam mais adiante que outras, e isso é possível, né? Acho que é bom a gente poder vincular as coisas, porque facilita a verificação, mas isso não significa que é a única forma de fazê-lo, né? A gente pode avançar, se o país tem a oportunidade de avançar outras políticas primeiro, também sempre estar atento a às oportunidades, né? Acho que é isso. Legal, obrigada, Fábio. Eu vou fazer uma provocação para Verônica e para a Andrea, mas antes disso eu vou responder aqui a pergunta da colega do Uruguai, Ximena, né, perguntando um pouco sobre como o guia no Brasil, né, induziu a alimentação escolar, assim. Então, no Brasil, a alimentação escolar é uma ação da educação, né? Mas eles utilizam os guias, né? O Ministério da Saúde é reconhecido como o órgão oficial que define quais são as recomendações de alimentação saudável para a população. Então, o Programa de Alimentação Escolar no Brasil é um dos programas mais antigos, né, de segurança alimentar e nutricional do país, e posteriormente à publicação do nosso guia em 2014, o FNDE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e que faz a gestão do Programa da Alimentação Escolar, instituiu um grupo de trabalho, né, em que convidou diversos especialistas no tema e também convidou o Ministério da Saúde. Então, esse grupo de trabalho trabalhou durante um ano, avaliando os cardápios das escolas para entender o que era ofertado, e aí construíram esse regulamento, né? É uma resolução, né, que determina que toda alimentação escolar que é oferecida lá nos municípios, né, nas escolas, sigam esses parâmetros, né? Então, limita a participação de ultraprocessados, então é uma norma, que desde o ano passado está vigente, né, para a implementação. Então, foi uma ação organizada pela própria educação, né, com participação do Ministério da Saúde, a partir do lançamento do guia. Eu acho que assim, a gente está chegando bem próximo do horário do final, acho que... Oi. Só para compartilhar essa pergunta do Uruguai, a gente vai ter a publicação de um artigo científico especificando a metodologia de como foram elaboradas as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar baseadas no Guia Alimentar Brasileiro. Assim, esse artigo vai ser publicado no temático, que comemora os 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, com apoio da OPAS, e a gente vai compartilhar, então, com todos vocês, né, o temático que vai ser lançado em breve, e assim que esse artigo for publicado, também compartilha para que vocês tenham acesso a todas essas informações que a Gisele comentou e as metodologias que foram utilizadas. Ótimo, obrigada, Luizete. A gente pode compartilhar também o regulamento vigente, né? Eu acho que se Verônica e Andrea quiserem comentar um pouco, assim, quais são os desafios, né, que elas identificam, né, na difusão dos guias alimentares nos seus países, e também contar um pouco, assim, de como é que é essa articulação com outros setores, se ela acontece, quais as... Acho que tem alguém com o áudio aberto, Judite.
quais são os desafios para que outras políticas e outros setores, além da saúde, né, utilizem as recomendações dos guias alimentares nos seus países. André e Verônica, se puderem falar um pouquinho sobre isso. E se quiserem adicionar algo que também vocês não comentarem, fiquem à vontade. Acá estamos, Giselle. En el caso de Argentina... Aqui estamos, Gisele. Na casa da Argentina, as guias alimentares estão muito disseminadas no que é o setor da educação. E em desenvolvimento social, o que está faltando é o tema da qualidade alimentar para assistência alimentar, e por isso é importante incorporar, mais que nada, os programas de alimentação escolar. Mas é fundamental, como eu disse, o tema da aprovação da rotulagem frontal de alimentos, porque aí, seguramente, vamos ter como uma ferramenta muito importante para fazer essa incorporação. Isso por um lado. E por outro lado, em relação à mesa intersetorial, estamos aí vendo de que forma podemos incorporar uma visão ampla, como disse a companheira chilena, e nos interessa, então, incorporar diferentes dimensões, associá-las à antropológica, não só ao que se refere a isso, e a da sustentabilidade também. Vamos fazer um painel amplo, e acredito que é importante o estabelecimento dos conflitos de interesse. Então, é algo que vamos colocar muito empenho para que a guia seja intersetorial, mas com declaração de conflitos de interesse. Isso é o que eu gostaria de incluir. Muito obrigada. Andrea? Com relação ao tema e como conseguimos implementar os guias alimentares no âmbito intersetorial e outros setores do Estado, bom, assim como na Argentina, o setor da educação existe uma implementação, como, por exemplo, estão nos livros da educação que são entregues a todos os estudantes, que estão incorporadas os gráficos e também as recomendações para que sejam difundidas no âmbito nacional. E também no setor de educação, também na instituição, que são os encarregados, entre outras coisas, do Programa de Alimentação Escolar e Nacional, também as suas minutas, que estão baseadas nas recomendações das guias alimentares atuais. Além disso, cumprem com a regulação atual no âmbito escolar, que é a nossa resolução 1606, que indica que não é possível dar ou vender ou presentear alimentos que não tenham o selo exigido. Isso também está incorporado. Então, hoje, isso não faz parte das regras vigentes, que são as que acabo de mencionar, que isso será incorporado nesse novo processo de atualização. Bom, acredito que no âmbito nacional, com relação a um desafio importante para esse novo processo, ou para nossas futuras guias alimentares, é a difusão, mas a difusão de uma forma sistemática. Acredito que aí temos que dar muita força para implementar, e temos que conseguir fazer uma difusão em relação à comunicação massiva, como também em relação ao que é local, mas de forma mais sistemática. Muito obrigada, Andréia. Acho que sim, né? No Brasil também eu pontuei que a gente tem esse desafio de fazer, né, o guia de fato ser conhecido e que as pessoas de fato conheçam as recomendações. E também, né, que o guia possa induzir não só, né, a produção de alimentos saudáveis, mas também como proteger, né, a população do consumo de alimentos ultraprocessados. Nós não temos mais nenhuma pessoa escrita. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário, nós ainda temos alguns minutos. Eu peço que levante a mão. Se não, eu vou passar para os pontos finais para nós encaminharmos e amanhã nós retornamos para o debate. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver quem é. Andréia, pode falar. Sim, me quedou Eu fiquei... É só de falar de uma coisa. Em relação à difusão, eu acredito, por isso é tão importante
ou elaborar guias alimentares com relação ao que é território, para que as populações se sintam como parte e tenham sentido para a mensagem de recomendação. Também nós temos uma ênfase importante que queremos dar nesse novo processo, por isso, dentro dos grupos de validação, estamos incorporando aos grupos de populações indígenas e não só. Bom, e também vendo por território, nós temos um país muito longo, com diferente representatividade nacional, e temos costa, cordilheira, e queremos ter toda essa representatividade nos novos guias alimentares. Seria só isso. Legal, muito bom, né, sabermos que tanto Chile quanto a Argentina estão em processos, né, de revisão dos seus guias alimentares. Contem conosco. Dentro do que for possível. Então, eu gostaria de reforçar, né, para os países que estão aqui, que hoje ainda não fazem parte da rede de guias alimentares, que a participação ela é voluntária, né, com representantes dos ministérios da saúde dos países, e para adesão é uma adesão muito simples, né, é apenas uma comunicação da assessoria internacional do Ministério da Saúde do país para a assessoria do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Nós vamos colocar o e-mail no chat, pode ser por e-mail, manifestando interesse em participar da rede. Nós identificamos, né, a manifestação da Guiné Equatorial, da participação, então esse é o caminho que eu também coloco para outros países que aqui estão, né, e que gostariam de fazer parte dessa rede. Eu gostaria, então, de fazer um encerramento, dizer que amanhã nós vamos continuar, né, amanhã nós temos um lançamento de um primeiro produto da rede, que foi um produto que nós elaboramos em 2018, com a participação de todos os países. Também nós vamos disponibilizar, né, a versão em inglês do Guia Alimentar da Criança Brasileira Menor de 2 anos, e amanhã nós teremos, então, a apresentação dos países da Colômbia, da Costa Rica, do Equador, do México, Uruguai e Canadá, que hoje não pôde estar presente. E depois desse debate, então, a ideia é que nós possamos, né, os países que fazem parte da rede, possam se reunir para nós estabelecermos um plano de ação para esses próximos 4 anos, né, de como é que nós podemos nos fortalecer enquanto países na temática dos guias alimentares. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a todos pelos debates e contribuições. Nos vemos amanhã, né, às 10 horas do horário de Brasília, com essa programação. Muito obrigada e até amanhã. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até amanhã.